Estamos muito empolgados com a música nova Nunca Perdeu, que acabamos de cantar. Oramos para que adquiram a música. O que eu quero fazer hoje é pegar uma coisa que estava na canção que vocês estavam cantando e trazer para a vida de vocês em um nível muito prático hoje. E a música diz que Deus ainda aparece no túmulo de todos os Lázaros. E eu quero mostrar a escritura de onde saiu essa frase. E eu quero me dirigir ao Lázaro da sua vida. Todo mundo aqui tem um Lázaro. E todo mundo aqui tem um Deus. E hoje queremos trazer essa coisa à presença de Deus por alguns momentos. João capítulo 11 é a passagem. Bem-vindos à nossa IFEM ao redor do mundo. Tem dezenas de milhares de pessoas agora se unindo a nós através dos dispositivos e vamos agradecer a Deus por elas também. Que essa palavra seja recebida na vida de vocês. E hoje eu vou facilitar, eu trouxe meu iPad comigo, a minha Bíblia, eu vou falar sobre João 11 e eu vou abordar outros versículos da Escritura. E a minha Bíblia ontem ficava voando, as páginas ficavam voando, não era o Espírito Santo, era a abertura de ar. E ficava abrindo em escrituras diferentes, então eu trouxe aqui no iPad, já fazia tempo que eu não pregava com ele tá bloqueado, funcionando e carregado. E eu quero pregar sobre, bom, não tá bloqueado, tá indo pra horizontal. Parece até um velhinho que não sabe usar. Sabe, todo pregador é perseguido. Paulo naufragou e eu tenho um iPad que fica na horizontal. A gente está no mesmo nível, não acham? Vamos estudar uma coisa hoje juntos. Sobre João, capítulo 11, primeiro versículo. Um homem chamado Lázaro ficou doente. Ele era de Betânia, o povoado de Maria e sua irmã Marta. Maria, sua irmã, ambas irmãs de Lázaro, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha, Jesus amava Marta, o irmão dela e Lázaro. Tudo até esse ponto aqui faz todo sentido para mim. Nós sabemos o nome do homem, Lázaro. O nome dele significa literalmente, aquele que Deus ajuda. Deus já ajudou vocês em alguma enrascada que vocês se meteram? Ou uma situação que vocês não conseguiam sair? O nome dele significa aquele que Deus ajuda. E a irmã dele é Marta. Era ela que pagava a hipoteca. A outra irmã era Maria. Era uma boa ouvinte. E Jesus gostava de ir lá visitar eles, porque a Marta, ela fazia uma comida muito gostosa. Ele gostava da comida dela. E a Maria ficava sentada aos pés dele como uma discípula. E não tem nada melhor do que alguém... Bom, eu ia dizer que não tem nada melhor que um bom ouvinte, mas um bom cozinheiro é melhor que um bom ouvinte. E se você encontrar quem saiba ouvir e saiba cozinhar, case com ele, case com ela, tá? E Jesus gostava de ir a esse lugarzinho a 3 quilômetros de Jerusalém. E ele descansava lá nas viagens do ministério dele. E agora eles precisam da ajuda dele. E aqui diz que ele os amava. Ele amava todos eles. Ele amava Lázaro, ele amava Maria e amava Marta. E conforme a doença de Lázaro começa a ultrapassar as questões da família, Marta envia não exatamente um convite para Jesus, mas um pedido de ajuda. Senhor, aquele a quem amas está doente. Gostei da estrutura da frase. Manda um recado para ele, diz que o Lázaro... Não. Diz aquele a quem amas está doente. Porque ele é muito ocupado e precisa vir, então vamos fazer ele lembrar o quanto ele ama Lázaro e fazer ele vir bem rápido, para fazer aquele lance de cura que ele faz pra gente. E tudo faz sentido, sabe? Que ele ama eles, e fosse até eles, ele fosse visitar eles e fosse ajudar eles, porque o nome de Lázaro significa ajuda, então já está na natureza dele esperar a ajuda que o nome dele identifica, como um filho de Deus. Você chama o seu pai e espera que ele ajude. E tudo até aqui faz todo sentido. Mas o próximo versículo é uma coisa que eu quero falar com vocês por alguns momentos hoje, porque alguns de vocês estão numa fase da vida em que não faz mais sentido. E é disso que eu quero falar. A Bíblia diz que ele os amava, que Jesus os amava. Ele amava muito Marta e Maria e Lázaro. Versículo 6. No entanto, quando ele ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E é nisso que eu quero que a gente reflita hoje. Porque seria outra coisa se a Bíblia dissesse, ele ama eles, mas ficou onde estava mais 2 dias. Porque significava que ele não poderia ir.
Ele tinha que ajudar outras pessoas. Só que tem essa expressão interessante, no entanto. No entanto, ele ficou mais 2 dias onde ele estava. E isso significa que o versículo 6 fluiu diretamente do versículo 5. Ele amava eles, no entanto, ele não foi quando eles queriam. E eu quero falar sobre isso hoje do meu coração. O título dessa mensagem é O Fator Lázaro. O Fator Lázaro. E, Senhor, eu peço que me dê a capacidade de pregar essa palavra além do meu entendimento humano ou das minhas habilidades oratórias. Deus, eu oro para que esse púlpito dê frutos hoje, que atraia para o coração do seu povo o tipo de fé que faz a diferença. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Podem sentar. Alerta de spoiler. Lázaro morre e é ressuscitado em João capítulo 11. Eu não queria deixar vocês no suspense muito tempo. Mas já pensaram como as pessoas têm linguagens de amor diferentes? Tem até um livro sobre isso, As 5 Linguagens do Amor. E eu sou muito grato por Deus ter me dado uma esposa que tem como uma das linguagens do amor o contato físico. Sabem quanto isso me faz feliz? Que bênção! Eu fico feliz que a linguagem do amor dela não é fazendo serviço. Eu prefiro muito mais o contato físico. Amém. E sabem, a linguagem do amor de Deus é a confiança. Se me perguntassem, pelos meus estudos da Bíblia, e há muito tempo eu estou estudando, desde os 16, como é que Deus recebe o amor? Ele ama que confiem nele. Até mais do que ele ama ouvir você cantando. E não estou dizendo que a voz de vocês não é bonita. Ele ama quando confiamos nele. Mais até do que quando você, sabe, usa uma cruz em volta do pescoço. Ele ama quando você confia nele. Mais até do que, e eu acho que eu não devia falar isso como pastor, mas mais até do que quando você vem à igreja. Ele ama você quando confia nele na terça. Ele ama que confiem nele. Eu acho que uma das coisas mais difíceis na nossa vida é que a gente muitas vezes compara amor com conforto. Mas Deus compara amor com confiança. Se não formos estudiosos e não dermos atenção para a Escritura, acabamos confundindo a nossa definição humana de amor com o amor divino. Um amor que não é simplesmente uma ação, mas a essência do que Deus é. Eu não sei do primeiro emprego de vocês, mas eu vou arriscar a dizer que o meu primeiro emprego foi o mais interessante de todos aqui, porque o meu primeiro emprego com 15 anos foi no cemitério e crematório para animais de estimação. E eu tenho orgulho disso. Eu fazia os funerais com dignidade. E eu levantava bull mastifes de mais de 80 quilos. Em parte foi como eu aprendi a pregar em igrejas mortas, foi... Porque depois do meu ministério de enterrar cães e cremar cães, eu tinha que pregar em igrejas batistas e, sabe, a atmosfera às vezes era bem parecida em algumas delas. Não me odeiem, só estou contando minha experiência. Era um trabalho bom e as pessoas às vezes me julgam quando eu conto, porque vocês lembram, a gente costumava, no caminho do shopping, eu dizia para eles, eu preciso parar aqui rapidinho e cuidar desses cães rapidinho. E você conhece os seus amigos quando eles param no crematório no caminho do shopping. Você vê quem são seus amigos, mas outras pessoas me julgavam. Você fala que crema cachorros e elas te olham como se fosse traficante. Era um serviço com dignidade. Eu tinha, como eu já disse, orgulho do fato de ter 15 anos num emprego que pagava $150 por semana. Eu tinha até um beeper. Vocês não sabem de nada. E... sabem qual eu acho que seria um dos piores empregos? Ser o Relações Públicas de Jesus Cristo. Porque ter que explicar as ações dele, ou ter que dar uma coletiva de imprensa para Jesus, ainda mais quando João capítulo 11 diz coisas como: ele amava eles, ele recebia a hospitalidade deles, mas quando chegou a hora de ajudar eles, ele ficou longe 2 dias a mais.
porque ele os amava. É uma construção interessante. E nós descobrimos nas nossas vidas a diferença entre o trabalho de Deus e o nosso trabalho. O trabalho de Deus é resultado. O seu trabalho é processo. Posso pregar um pouco para as 3 pessoas que ainda estão acordadas? Quanto mais você acha que pode controlar os resultados na sua vida, mais frustração você vai sentir nessa jornada de fé. E para muitos foi ensinado no início que a fé é um jeito de controlar os resultados. Nos dizem, se você orar assim e fizer aquilo, você pode esperar isso. Mas todo mundo aqui tem um Lázaro. O fator Lázaro é aquela coisa na sua vida que acabou com a fórmula. O fator Lázaro é aquela coisa na sua vida que fez você questionar a natureza da fé. E comece a ver nesse ponto, nessa passagem, que a fé raramente é uma forma de manipulação, através da qual convencemos Deus a manter a nossa programação. Eu tenho uma notícia para você. Deus não vai ser manipulado. Deus não vai se comover só porque ficamos desconfortáveis em alguma situação. E eu detesto ter que contar, mas a fé não é um meio de manipulação. Ela é paciência com mistério. O tipo de mistério que, por um lado, pode dizer Deus pode fazer qualquer coisa, mas ao mesmo tempo que você diz que Deus pode fazer qualquer coisa, tem alguma coisa na sua vida agora que Deus não vai fazer e que você vai ver na palavra dele que ele fez para outra pessoa, mas ele não fez por você ainda. Eu só estou tentando dizer que todo mundo aqui tem um Lázaro. Todo mundo aqui tem alguma coisa que deveria ter sido feita. Se Deus te amasse mesmo, ele faria. Se Deus te visse mesmo, ele faria. Se Deus fosse mesmo forte, como dizem que é, ele faria. Se Deus tivesse mesmo todo o poder nas mãos, ele teria feito. Porque nós confundimos o amor de Deus com provas em evidências circunstanciais. Nós nunca vamos até o núcleo fundamental, que o amor de Deus nem sempre é provado por como eu sinto a presença dele. O amor de Deus é provado por como eu lido com a ausência dele. O amor de Deus não é só provado nos momentos que eu agradeço pelas minhas bênçãos. O amor de Deus é provado na minha vida quando eu não consigo sentir Ele, mas pela fé eu louvo Ele porque Ele é Deus. Mesmo quando eu não sinto Deus, Ele é Deus. E será que tem alguém aqui que está disposto a dar louvor a Deus pela fé nesse lugar hoje? Em Gaston, em Blackley, em Ballantyne, em UC, na internet. Louve a Deus se você louva a Ele não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E não tinha mensagem de texto, então quando Marta mandou o recado para Jesus, você tem que vir rápido. Aquele que você ama precisa da sua ajuda. Ela ia ter que esperar vários dias, 2 dias para ser exato, desde o momento que o mensageiro chegou lá até a hora que ele retornou. Mas tinha um problema quando o mensageiro começou a voltar para Betânia. Ele estava sozinho. Jesus deveria estar com ele. Sabe como é quando você vê a pessoa que você não queria ver e a pessoa que você realmente queria ver não está com ela? Cadê ele? Ela mandou a mensagem e Jesus deixou a Marta no vácuo. Já aconteceu com vocês? Sinceramente, eu conheci essa expressão só há umas semanas atrás. Eu estava ignorando uma pessoa e eu encontrei ela pessoalmente. Ele falou, irmão. E eu falei, louvado seja Deus, irmão. Sabe, eu fico bem falso quando eu preciso encontrar alguém que eu não gosto cara a cara. E aí, cara, como é que tá? E ele falou, eu tô te mandando mensagem, você me deixa no vácuo. Você trocou de número ou coisa assim? Não. Você recebeu a minha mensagem? Recebi, sim. E eu fingi um infarto, eu não sabia o que fazer. Ô Jesus, aquele que você ama está doente. Ô Jesus, eu estou deprimido. Ô Jesus, eu mal consigo respirar agora. Ô Jesus, estou me sentindo sozinho. Ô Jesus, eu preciso saber como tomar essa decisão. Ô Jesus,
Eu quero que mostre para o meu marido como parar de ser maluco. Ô Jesus, eu quero que faça pelos meus filhos o que o Prozac não pode fazer e acalme eles. Ô Jesus, eu quero que conserte isso. E Jesus deixou Marta no vácuo. Deus alguma vez já deixou vocês no vácuo? Já fizeram uma oração que não deu em nada? Já fizeram uma oração que bateu no teto e voltou? Já fizeram uma oração que voltou para você com tanta velocidade que ela mal tinha saído da sua boca e você já teve que virar para a mesma situação bem na sua cara de novo e ele deixou no vácuo porque ele amava eles? Não porque estava ocupado, mas como amava eles muito, ele não foi. Eu não sei o que fazer com isso. Humanamente falando, a minha linguagem de amor é a presença. Sabe, eu te amo, pastor, mas você não vem. Você não me ama se não vier. É assim que eu penso. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, vamos estar com você em espírito. Ah, muito obrigado. Mas estar em espírito não me ajuda a trocar as caixas de lugar, né? Estar comigo em espírito não cozinha uma cancha de galinha quando eu tô com gripe. Quem concorda comigo? Estar comigo em espírito e as pessoas são tão chatas que vêm com clichês e pensam que devem nos confortar. Bom, sabe, se Deus te deu, Ele não vai te dar mais do que você aguenta. Elas sempre têm uma passagem pra você, né? Por isso que quando eu falei esses dias, eu disse apaga se você não quer ver agora. Porque às vezes a escritura é chata. Eu amo o jeito que vocês me olham quando eu falo esse tipo de coisa. É assim que eu sei que eu tô pregando bem, porque vocês fazem essa cara. É a cara que vocês fazem quando pensaram, mas nunca falaram em voz alta. O dia das bruxas já passou. Pode tirar sua máscara e admitir por um momento. Vamos lá, gente, é o meu trabalho. Falar as coisas que vocês vão pensar mesmo. Para vocês não acharem que vão pro inferno por pensarem. Você pode ter muita fé e mesmo assim ficar frustrado. Você pode ter muita fé e se questionar às vezes, mas o quê? Olha, um dia eu vou fazer um evento que eu vou chamar Adoração Sincera. E vai ter músicas que vocês amam, por exemplo. Você nunca vai me deixar frustrado, a não ser daquela vez. Você nunca vai me deixar. E vai ter um improviso como raramente você perde uma batalha, menos quando eu tinha 14 anos. E você vai cantar sobre as situações reais. Aquele que amas está doente. E muitas vezes confundimos o amor de Deus com as circunstâncias da nossa vida. Se você procura nas circunstâncias da sua vida uma prova do amor de Deus, você está procurando amor em todos os lugares errados. E Jesus diz uma daquelas coisas que podem parecer um clichê superficialmente. Ele diz, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Bom, aleluia. Vocês entendem? Deus é o seu provedor, mas Ele não está pagando o meu aluguel. Coisas que a gente não fala. Na verdade, quando a gente colocar isso na internet, vamos chamar as coisas que você queria ter coragem para falar. Mas a Marta disse. E eu quero mostrar como ela reagiu, porque todo mundo tem um Lázaro. Todo mundo tem alguma coisa que Deus deveria ter feito, mas que Ele não fez. O que eu amo na Bíblia é que ela nos dá o entendimento dos acontecimentos. O entendimento dos acontecimentos significa, eu sei porque João escreveu o livro de João. Porque no final do livro, ele diz, escrevi todas essas coisas para que vocês acreditassem.
E ele organiza o evangelho dele. Se você já leu o evangelho de João, ele é diferente do de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos, quer dizer, ópticos, de ver, junto, sim, junto. Eles tinham semelhanças. O de João é um lance todo diferente. João pega 7 sinais que Jesus fez, 7 declarações que Jesus fez, e ele organiza tudo, não conforme vai acontecendo, mas depois que aconteceu e depois de ter tido o entendimento do acontecimento. Então ele trata sobre quem é Jesus com o conhecimento do motivo pelo qual ele veio, depois de ter visto ele fazer tudo o que ele podia fazer. O entendimento dos acontecimentos é muito poderoso, mas nós não vivemos a nossa vida com o entendimento dos acontecimentos em todas as situações. O que eu quero dar a entender é que Marta e Maria, que estavam de luto pela perda do seu irmão Lázaro em João capítulo 11, nunca leram João capítulo 12. É só um palpite. Ainda mais porque João só escreveu depois de 85 depois de Cristo. Jesus morreu no ano 32. Isso quer dizer que elas não puderam ler o capítulo 12 enquanto tinham que viver o capítulo 11. Para quem eu estou pregando? Quem está no capítulo 11 hoje? Deixa eu mostrar uma coisa se você está no capítulo 11. Está no versículo 2, está em parênteses. E eu quero alertar vocês, tenham muito cuidado para nunca colocar um ponto final onde Deus colocou parênteses. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que algumas coisas na sua vida vão fazer sentido depois do fato, que não está fazendo sentido agora. E João capítulo 11, versículo 2 é muito interessante, porque diz que Maria não só cozinhava, diz que Marta não só cozinhava para Jesus, mas Maria adorava Jesus. Coloca o versículo 2. Maria, a irmã de Lázaro, que estava doente, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. O problema é o seguinte, isso não aconteceu antes de João capítulo 12. Isso aconteceu depois do que ainda vamos ler. Isso aconteceu depois da revelação que Jesus estava prestes a dar. Mas o escritor coloca isso no capítulo 11, porque se você não se enxerga adorando em João capítulo 12, você não vai ter a força para esperar em João capítulo 11. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas Deus falou hoje de manhã, eu quero que você se enxergue em João capítulo 12. Eu quero que você se enxergue adorando. Eu quero que você se enxergue grato. Eu quero que você se enxergue recuperado. Eu quero que você se enxergue melhor. Eu quero que você se enxergue liberto. Eu quero que você se enxergue resgatado. Eu quero que você se enxergue curado. Eu quero que você se enxergue como um testemunho. Vamos lá, cumprimente 12 pessoas e diga: eu li o próximo capítulo. Eu descobri que não acaba em morte, mas é pela glória de Deus. Eu profetizo sobre os seus filhos. Os seus filhos adorarão o Senhor. Os filhos dos seus filhos terão um legado. Vocês verão a bondade do Senhor na terra dos vivos. Quem acredita, grita! Agora grita quem quer acreditar, mas acha difícil. Deus gostou mais do segundo grito do que do primeiro. Dizem que temos que ver para crer. Deus diz, você tem que crer. Para ver. O que eu gosto de tudo. É que Jesus tem que explicar. Olha, isso é para aqueles que estão na aula de reforço. E os alunos avançados, os cristãos honrados, podem pensar na lista do mercado enquanto eu falo isso. Mas para o resto de nós, os discípulos, até mesmo aqueles que seguiam Jesus, até mesmo os que eram mais próximos a ele, ficavam constantemente confusos com as motivações dele. E eles duvidaram do resultado, porque ainda não tinham visto a cruz. Até mesmo na cruz, a maioria foi para casa porque ainda não tinham visto a ressurreição. Ele é o Deus do resultado. Ele é o Deus do resultado, não eu. E eu preciso disso na minha vida porque tudo o que eu posso fazer é lançar a semente. Eu estava lendo uma escritura em que Jesus disse que devíamos orar para o Senhor da seara.
E por muito tempo eu li pensando em como devíamos orar, mas depois eu pensei no fato de ele ter chamado Deus o Senhor da Seara. A seara representa o resultado. A semente representa o processo. Ele é o Senhor da seara. Ele é o Senhor do resultado. Mas eu sou o Senhor da semente. Eu decido o que eu semeio. Eu decido o que eu retenho. Ele é o Deus do resultado. E a única dificuldade em lermos essa passagem é que nós temos o entendimento dos acontecimentos. Os discípulos não tinham. Então ele disse para os discípulos, versículo 7, vamos voltar para a Judéia. Mas estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te. E assim mesmo vais voltar para lá? O que eles não entendiam é que Jesus era invencível até que a missão dele fosse cumprida. Ele só ia morrer no momento que era para morrer. Ele não ia morrer por acidente porque a cabeça dele tinha um valor. Ele só ia morrer naquele penúltimo momento de glória onde Deus estava se revelando e lançando a salvação para a qual ele mandou vir ao mundo carregar. Mas eles não sabiam disso, e a gente não sabe disso. Você não sabe quando vai passar o que você vai passar e por que está passando pelo que você está passando, mas você vai descobrir que essa doença não acabará em morte, é pela glória de Deus. E Jesus respondeu, versículo 9, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Ah, isso esclarece muita coisa. Vamos para a Judéia ou não? Vamos ajudar o Lázaro ou não? Eu sei que se sentem assim quando eu prego às vezes, tipo, isso é bonitinho. Mas não esclarece muita coisa. Porque eu ainda não sei o que fazer. Então, depois de dizer isso, ele explica um pouco mais no versículo 11. Estão gostando desse estudo bíblico hoje? Depois de dizer isso, prosseguiu. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Quer dizer que ele morreu, mas ele está falando simbolicamente. Mas para os discípulos é um pouco literal, sabe? Ele disse, ele adormeceu, eu vou acordar ele. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então ele lhes disse claramente, Lázaro morreu. Seja claro, Jesus. Porque eu sempre vou ver as coisas na superfície. Todo mundo aqui tem um Lázaro. Mas eu não estou falando só de uma pessoa que você perdeu. Todo mundo aqui tem um Lázaro. Mas pode não ser um relacionamento. O seu Lázaro pode ser uma coisa no seu caráter, que você achou que teria se resolvido já. E você mandou uma mensagem para Jesus, dizendo, vem para cá, para Betânia. Vem me ajudar. Vem até aqui e tira essas correntes da minha vida para eu poder lhe servir. Todo mundo aqui tem um Lázaro. Eu não sou mais um pastor novato. Eu estou fazendo isso há tantos anos quanto meu filho mais velho tem. E uma coisa que eu aprendi é que todo mundo tem um Lázaro. O Lázaro de algumas pessoas está enterrado tão fundo que elas esqueceram dele. E ele nem é mais levado em consideração, porque nós aprendemos a deixar o evento para trás, mas nunca processamos a decepção. E o fator Lázaro diz que a maneira como você processa a decepção determina se vai se tornar fé, que impulsiona você, ou medo, que paralisa você. Então, quando mandam um recado para Jesus e ele não vai quando queriam, agora eles têm uma decisão para tomar. Se ele não veio quando a gente queria que ele viesse e não fez o que a gente queria que ele fizesse, ele ainda nos ama. Esse é o fator Lázaro. Eu sei que ele me ama. E eu não estou mais procurando provas desse fato. Eu estou vivendo da prova de que ele me ama. Esse amor não é só baseado no que ele fez. Às vezes, esse amor é provado pelo que ele escolhe não fazer. Jesus disse, eu vou acordar ele. E eu amo a fé de Tomé. Presta atenção.
Jesus diz, versículo 15, estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Isso é que é fé. Jesus disse que ia acordar ele. E Tomé diz, vamos lá morrer. O fator Lázaro é a fé para seguir ele de qualquer jeito. Essa mensagem é do meu coração hoje porque todos temos um Lázaro. E seja um sonho que não saiu do jeito que a gente pensou que fosse sair, ou seja a maneira como você viu os relacionamentos mais importantes na sua vida materializando, sabe? A versão inicial do cristianismo com o qual você começou. E agora você tem que entender o fato de que ele amava eles. E mesmo assim se atrasou. Deus nunca se atrasa. Você nunca leu a Bíblia. Você só memorizou o clichê. Jesus se atrasou. Vamos dizer que ele se atrasou elegantemente. Mas na verdade se atrasou funcionalmente. Ou seja, ele chegou atrasado por causa do amor dele. Porque tinha alguma coisa no caráter dele que eles não iam ver se ele aparecesse lá na cama do doente. Ele tinha que aparecer no sepulcro para eles verem alguma coisa nele. Não uma coisa nova que ele era, mas algo, o que Deus está fazendo na sua vida agora. Ele vai te mostrar a glória dele de um jeito que você nunca tinha visto antes. Ele vai te mostrar a demonstração do poder dele de um jeito que você ainda não tinha conhecido. E eu sei que é muito difícil ficar nessa situação de fé. Na verdade, a Bíblia diz no versículo 17 que ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Isso é importante para a plateia judia para a qual João escreveu esse relato evangélico. Eles acreditavam que nos primeiros 3 dias da morte o espírito podia retornar para o homem. Era uma espécie de crença supersticiosa que entrou no judaísmo no primeiro século. Mas Jesus esperou até que esse período de tempo passasse para revelar a sua glória. Será que Deus está esperando passar o tempo da sua expectativa para a força dele entrar em operação com uma nova velocidade? Eu sinto o seu espírito, Deus. Ele apareceu depois de 4 dias. Agora, Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Então eles foram confortar Marta e Maria porque era o que eles podiam fazer. É só isso que as pessoas podem fazer por você. Mesmo que tenham boas intenções, os seus amigos não podem fazer mais do que isso por você. Pare de adorar pessoas. As pessoas não podem fazer muito por você. Não transforme elas em ídolos. Elas não são seu Deus. As pessoas podem ser um dom, mas não podem ser o seu Deus. Tem coisas na minha vida que só Cristo pode fazer. Tem coisas que eu agradeço a ajuda, eu agradeço as orações, eu agradeço os bons desejos, mas eu preciso de Jesus para essa tarefa. Essa é das grandes. Eu preciso do Mestre, preciso daquele que cura, preciso do grande eu sou, preciso do pão da vida, eu preciso da luz do céu. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Nós temos maneiras diferentes de lidar com a decepção. Alguns vão para debaixo das cobertas. Eu amo Marta. Ela foi encontrar ele no portão. Ah, agora você aparece. Bem-vindo a Betânia. A mesma Betânia que você veio para comer a minha comida. Você veio quando eu cozinhei, mas não veio quando eu chorei. Que bom te ver. Seria bem melhor ter te visto 2 dias atrás. Que bom te ver. Obrigada pelo consolo. Eu agradeço a paz. Mas por que não evitou que isso acontecesse para eu não precisar da paz? As coisas que você não diria. Mas Marta diria. Ah, ela diria sim. O que importa nem é o que ela disse, mas o fato de que ela apareceu. Ela vai até Jesus no portão.
E é engraçado porque as outras vezes que ele foi a Betânia, ela deixou ele entrar na casa. Dessa vez, não. Eu amo como Deus vai chegar até onde nós deixamos ele ir na nossa vida. E ela encontrou ele no portão. Isso é uma história sobre um homem chamado Lázaro, mas na verdade é a história sobre aquilo que você trouxe consigo, que morreu em você. É uma história. As pessoas dizem às vezes que quando você prega, não devia levar a Bíblia para o lado pessoal, é sobre Deus. Uma mulher chamada Maria, uma mulher chamada Marta, há um homem chamado Lázaro, um homem chamado Jonatas, uma mulher chamada Raquel. Eu queria ter tempo para falar o nome de cada um, mas alguns têm nomes difíceis de pronunciar e eu ficaria envergonhado. Ele trata ela individualmente. E ela fala exatamente o que quer falar. Senhor, você ainda é o Senhor. Eu amo como ela muda a perspectiva de Lázaro para o Senhor. Eu amo como ela continua tendo esse entendimento. Escuta só, você não fez o que eu queria que fizesse, mas isso não mudou o meu entendimento sobre quem você é. Eu quero pregar esse tipo de fé, porque quando ele levar 2 dias a mais em vez de correr para cuidar o que você quer que ele cuide, você não vai mudar de ideia sobre quem ele é. Se estivesses aqui, ela disse, meu irmão ainda estaria aqui. Se você estivesse aqui, como você costumava estar quando precisava de um lugar para ficar e não queria ficar num Airbnb, não vou cozinhar para você dessa vez. Eu tô chateada. E ela oferece para Jesus uma avaliação honesta sobre o que ela esperava. A oração mais piedosa que você pode fazer é a oração mais honesta que você pode fazer. A oração mais honesta que você fizer vai ser a oração mais piedosa que você faz. Então ela diz, eu esperei que você viesse. Você não recebeu o recado? Você me deixou no vácuo. Você me deixou em dor. E Lázaro foi ficando cada vez mais doente e a minha fé foi ficando cada vez mais fraca. E no início eu pensei, é claro que ele ficou preso, mas eu descobri que você não veio de propósito. Se você estivesse aqui, se tivessem me criado, se não tivessem abusado de mim, se você tivesse impedido, se você tivesse evitado, se você pode fazer todas as coisas, por que não fez o que eu precisava que fizesse, que eu já vi você fazendo por outros? Eu vi você curar pessoas, eu vi você tocar vidas, eu vi você tratar melhor pessoas que te tratam mal. Mas você confundiu o meu amor com eu me adequar à sua programação. Se estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. E uma coisa tomou Marta, e eu oro para que isso nos tome também, porque todo mundo aqui tem um Lázaro. Todo mundo aqui tem alguma coisa que enterrou ou está em processo de enterrar. E tem um funeral acontecendo ao mesmo tempo que a fé está tentando crescer no seu coração hoje. Mas alguma coisa surge no espírito de Marta e ela fala, se você estivesse, não teria. Mas olha o versículo 22. Mas eu sei que mesmo agora, e eu quero que gritem agora, digam agora. Agora, Deus está presente nesse momento. Deus está comigo nesse período. Deus está comigo nesse momento. Deus está comigo nesse período. Gritem agora. Eu sei que o diabo está tentando deixar você do lado do túmulo. Mas vamos colocar a nossa decepção na presença de Deus por um momento e declarar que mesmo agora Ele é soberano, mesmo agora Ele é santo, mesmo agora Ele é bom, mesmo agora Ele é onipotente, mesmo agora Ele está aparecendo. Mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus, você está perdendo foco, eu sou a ressurreição e a vida. Você fica tentando provar a minha presença pelo que eu faço, mas eu quero que você veja quem eu sou. Então eu não fiz o que você queria que eu fizesse, porque eu queria que você visse quem eu sou.
Eu sou o amigo mais apegado. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A pergunta, próximo versículo. E quem vive e crê em mim não morrerá. Você crê nisso? E você crê nisso? Eu creio no quê? Mano. Criatura. Você crê no que eu falei? E ela responde: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo. E tem duas coisas no texto. Uma diz: o seu irmão ressuscitará. Outra diz: eu sou a ressurreição. Ela diz: eu creio que você é quem você diz que é. Eu nem sei o que você vai fazer. Mas o fator Lázaro é aquela coisa dentro de você que de alguma forma sabe que ele é Deus. Eu creio que tu és. Teria sido bom se tivesses vindo. Mas mesmo sem ter vindo, tu és. Mesmo que não tenhas vindo, tu és. Mesmo que eu quisesse, tu és. Mesmo que eu estivesse esperando, tu és. Mesmo que ele tenha morrido, tu és. Mesmo que tenha acontecido, tu és. Mesmo que tenha acabado, mesmo agora, eu creio que tu és. E Deus nos traz a esses momentos para vermos o que vamos fazer com a nossa decepção. Ela encontrou ele no portão e ela confessou ter fé nele, mesmo na ausência do milagre que ela precisava desesperadamente. Eu tenho crido que tu és o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois, versículo 28, de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, ela disse: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. E Jesus, eu amo a Bíblia, Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Ele vai estar onde você precisa que ele esteja e ele vai até onde você convida ele. Escuta o que isso quer dizer. Se você escolhe manter Deus a uma certa distância, ele ficou no portão. E Maria estava zangada também. É legal como elas estavam zangadas e mesmo assim conseguiram um milagre. Eu não sei como vai soar, mas dá um louvor zangado para Deus. Maria se prostrou aos pés dele, não com fé, mas com frustração. Mas ela foi até ele. E todo mundo foi com ela lá fora. Todo mundo que estava lá. A tia Margarete. Começa com M também. Maria, Marta, Margarete, não. Então, ela disse, versículo 32. Chegou ao lugar onde Jesus estava, viu ele e prostrou-se e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Quando ele viu a dor dela, ele participou com ela. O fator Lázaro não é apenas que Deus nos dá milagres no desespero. O fator Lázaro diz que ele está conosco, na dor e na decepção também. E ele perguntou: Marta, você crê nisso? E ele pediu para Maria mostrar o lugar. Onde o colocaram? Me leve até aquele lugar. Não o lugar que você deixa todo mundo ver. Aquele lugar. Aquele lugar em que você praticamente enterrou a sua crença em Deus.
Foi uma rejeição? Aquele lugar. Foi uma perda? Aquele lugar. Foi uma traição? Aquele lugar. É um lugar onde você se sente exausto. E às vezes é um lugar do qual você tem vergonha. Não é o cômodo da casa que você mostra para as visitas. São os outros cômodos. Aquele lugar. O que eu não consegui entender foi porque Jesus esperou quando ele podia ir e dizer uma palavra. E se ele podia ir e dizer uma palavra, por que ele não falou à distância? Ele nem precisava ir a Betânia para curar Lázaro. Mas eu acho que ele queria que víssemos que ele gosta de se aproximar daquilo que outras pessoas iriam se afastar. Todo mundo tem um Lázaro. Todo mundo tem uma curva que a vida fez, que a gente não previu e que Deus não evitou. E por mais simples que essa mensagem seja, eu acho que pode ser a mais profunda que vocês vão ouvir, porque Deus está dizendo, me leve até aquele lugar. Não é um lugar físico, é um lugar emocional. Leve-me até aquele lugar onde o colocaram, onde pararam de ser otimistas, onde começaram a perder o entusiasmo, balançando um machado sem fio. Leve-me até aquele lugar onde aprenderam a gerenciar o vício em vez de lutar contra ele. Leve-me até aquele lugar onde você decidiu mostrar uma fachada para as pessoas porque você acha que elas não conseguem suportar o que você é de verdade no âmago do seu ser. Aquele lugar. Todo mundo tem um Lázaro. E a questão não é se você tem ou não tem um Lázaro. A questão é o que você vai fazer por ele. Jesus foi até o sepulcro. E quando chegou lá, alguns disseram que iam memorizar mais a Escritura esse ano. Aqui vai uma para começar, versículo 35. Jesus chorou. Você pode ir para casa e dizer para alguém que você decorou um versículo inteiro da Bíblia hoje. Esse é o versículo. Jesus chorou. Que poderoso! Antes de ele dizer a palavra, ele chorou. Antes de demonstrar a sua autoridade, ele demonstrou sua empatia. Ele quer que você saiba, eu tô com você enquanto você está esperando. Eu tô com você enquanto você está esperando. Eu tô com você. Eu estava com você quando você não me via. Eu estava com você quando você não me sentia. Eu estava com você quando as pessoas não podiam te ajudar. Eu estava com você. E ele chorou. E quando viram isso, versículo 36, os judeus se juntaram e disseram, vejam como ele o amava. Ele o amava muito. E outros judeus disseram, versículo 37, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Agora tem uma voz dizendo que ele me ama muito, e tem outra voz dizendo que se ele me amava tanto, então por quê? E a Bíblia diz que Jesus, outra vez profundamente comovido, não reagiu às opiniões deles, mas operou de acordo com o propósito dele. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Vejam esse momento e recebam para o Lázaro na vida de vocês. Ele diz, Jesus, uma outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. A pedra colocada à entrada significa que nada mais vai entrar e nada mais vai sair, como alguns corações hoje. E aí Jesus fala para eles fazerem uma coisa que ele poderia facilmente ter feito sem a ajuda deles. Removam a pedra. Não é doido? Ele vai ressuscitar esse homem dos mortos. Mas não consegue tirar a pedra? Ele poderia, mas não tirou. Antes de você se abrir para a possibilidade de que Deus pode fazer algo, o seu coração é um sepulcro fechado, que guarda coisas mortas, mas tem uma coisa bonita. Quando Marta respondeu ao comando de Jesus,
ela sentiu vergonha, porque ela não queria expor o que estava lá dentro. Ela disse: Senhor, a essa altura ele já cheira mal. Eu não quero que ninguém veja isso. Eu não quero que ninguém saiba disso. Eu não quero que ninguém saiba o que realmente está acontecendo no meu coração. Mas Jesus disse uma coisa: eu não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? E se prepara para louvar com fé, versículo 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: se prepara para louvar. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo para que creia, para que creia. Eu faço você esperar durante o problema para que creia. Eu faço você esperar para que creia que tu me enviaste. E Jesus se prepara para louvar, versículo 43. Vamos lá, vamos lá. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Lázaro, vem para fora! 44. Quando ele disse isso, o homem morto saiu! O sonho morto saiu! A coisa morta saiu! O lugar morto voltou à vida! Os ossos secos receberam vida! Osso por osso! Aqui a palavra do Senhor! Lázaro, vem pra fora! Louve! Lázaro, vem pra fora! Em voz alta, ele mandou aquela coisa morta tornar a viver. E o fator Lázaro diz: você nem sempre vai ter Lázaro de volta, mas a presença dele sempre está clamando por alguma coisa. Absorvam isso. Vocês sabem que eu tô certo. Vocês sabem que ele é o Deus do resultado. Vocês sabem que ele é o Deus que está resolvendo tudo, não é? Você não perdoou isso, né, Marta? Você não deixou o seu Lázaro convencer você de que ele não te amava. Ele ama Lázaro. Ele ama o Steven Furtick Jr. Ele ama a Holly Anna Furtick. Ele me ama tanto que ele deixou alguma coisa morrer. Apareceu naquele lugar e ele segue aparecendo no sepulcro de cada Lázaro. Não queriam que ele fosse até o túmulo. Queriam que ele aparecesse no quarto do hospital. E esse lugar, eu quero que você saiba, mesmo que não seja o lugar que você planejou estar, ele está aqui. Ele não te esqueceu. Ele não te abandonou. Em grego, a palavra é umê. Significa nunca. Ele disse: eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te esquecer. É uma negação dupla umê. Significa nunca, não nunca. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por ter nos ouvido na primeira vez. Eu acho que não tem ninguém na sua frente hoje que não possa declarar que o Senhor está chorando conosco, na nossa decepção. E a sua palavra vai adiante em nosso futuro. Eu falo para todos os Lázaros presentes aqui hoje, em nome de Jesus. Eu clamo por alegria, em nome de Jesus. Eu clamo por paz, propósito e por glória, pois sabemos que essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. O fator Lázaro, ele vai receber glória com essa situação. Olha para mim por um momento, o tempo já acabou, mas eu preciso falar uma coisa. Foi a situação que trouxe a oportunidade para a revelação. Deus está fazendo isso na sua vida agora. Obrigado por assistir o canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui, se inscreva na IFEM, a nossa família estendida na internet, e assista ao vivo todos os domingos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma live, e compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora para nos ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe.